Vamos lá? Quem encontrou, diga glória a Deus. Capítulo 15, versículo 11 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os bens que haviam. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este lhe mandou para os campos para cuidar dos porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti e ponde um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei também matar novilho cevado, para que comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Tá bom até aí. Põe a mão na sua Bíblia e diga assim comigo: pai, esta é a tua palavra, fala comigo e me ensina os teus caminhos. Pode sentar em nome de Jesus. Aplauda ele bem forte. O tema dessa ministração de hoje, diga comigo: restauração espiritual. O texto fala de um homem que era muito rico. Esse homem muito rico tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo, que estavam ali querendo os bens que eram dos pais. O que acontece? O mais novo vai para o pai e diz assim: pai, eu quero a metade dos bens que me pertencem, eu quero a minha herança e quero agora. O pai bondoso, sem recitar, pegou o que era do filho, a herança do filho mais novo, e deu para ele. Irmãos, passou não muitos dias, a Bíblia diz que não muitos dias, aquele filho mais novo pegou aquela herança que era dele e e foi embora para um lugar bem distante. Nesse lugar que ele morava bem distante, ele começou a gastar tudo quanto ele tinha. Eu quero levantar aqui uma questão. Diga assim comigo: bem novinho, bem riquinho, com liberdade e sem nada na cabeça. Era aquele jovem. Cara novo, cara rico, cara sem nada na cabeça e com liberdade. Vixe. Quantas vezes nós dissemos: eu não vejo a hora de completar 18 anos para fazer tudo o que eu quero. Muitas das vezes a gente pensa que a vida de adulto é uma vida boa e fácil. Você quer ver se um jovem está preparado para uma vida de adulto? Começa a dar umas contas para ele pagar no mês. Diz assim: já que você gosta tanto de internet, paga aí o Wi-Fi todo mês, paga a internet todo mês. Você vai ver que ele vai surtar. Aquele jovem, irmãos, novo, o que ele queria era uma liberdade para fazer tudo aquilo que ele imaginava. E às vezes a gente acha que liberdade é fazer tudo aquilo de errado que eu quero. Sim ou não? O mundo prega que liberdade é você poder fazer tudo que você quer, sair correndo de qualquer jeito. Vocês sabiam que tem gente assim hoje em dia, que é capaz de sair correndo pelado se deixar? Porque o mundo acha que liberdade é você ter autoridade para fazer as coisas erradas, mas não é. Liberdade é você ter autoridade para fazer aquilo que é correto, porque aquilo que é correto é aquilo que Deus estabeleceu para nossas vidas. Então aquele jovem pega aquela liberdade que ele tinha, ele pega a riqueza que ele tinha, vai para uma terra bem distante e ele começa a fazer amizades. Sabe aquela amizade que é interesseira,
que só é teu amigo, que só é irmão, só te chama de irmão quando você tem alguma coisa? Sim ou não? Tem ou não tem gente assim? Pois esse jovem começou a arranjar esse tipo de amizade, amizade interesseira, e ele começou a gastar tudo. Eu volto a dizer, cara novo, cara rico, sem nada na cabeça, fácil de ser influenciado, fácil de ser enganado, e ele gastou tudo quanto ele tinha. E quando a gente perde tudo, status, posição, riquezas, saúde, quando a gente perde aquilo que é importante de verdade, sobra poucos amigos, ou às vezes não sobra amigos para estar com você no momento da luta. Então aquele jovem perde tudo, e agora ele com vergonha, porque, eu vou dizer uma coisa, não fiquem com raiva jovens, viu? Mas eu fui jovem, então posso falar sobre isso. Às vezes o jovem acha que sabe tudo. Procura um jovem na igreja e diga assim, tu lá sabe de nada, inocente. Amém ou não amém? Por que os jovens às vezes discutem com o mais velho? Porque acham que sabe tudo, tem toda a razão, acham que sabe todas as coisas. Não discriminando os jovens, amém? Mas aquele jovem ali, quando ele perdeu tudo, o que sobrou nele foi o orgulho. Ele poderia ter voltado para a casa do pai assim que perdeu tudo, mas não. Quando ele perdeu tudo, o que ele pensou? Eu não posso voltar para a casa do meu pai agora, porque eu já gastei tudo que era meu por herança. Talvez o pai disse assim, meu filho, fica em casa, senão o mundo vai te ensinar. Quem já ouviu essa frase? Quem já falou essa frase? Pois bem, meu filho, menino, vai te aquietar, fica quieto, meu filho. Boa Maria faz, quem na sua casa está em paz. Me diga com quem tu andas, que eu te digo com quem tu és. Talvez todo o conselho bom o pai deu para o filho para aprender ele em casa. Talvez, porque o pai, quando ama o filho, ele dá conselho, ele não dá só carão. O pai, quando ama o filho, ele não só briga, ele não só reclama, ele mostra o lado positivo e o lado negativo das coisas. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. O pai deve ter mostrado, filho, não vai, você é novo, você vai gastar tudo, você vai perder tudo, e quando você perder tudo, os amigos vão esquecer de você, filho. Talvez o pai explicou isso para ele, talvez o pai deu tanto conselho, mas cabeça dura, ele foi embora, perde tudo. Na hora que ele perde tudo, sem experiência nenhuma de trabalho, primeiro emprego que aparece, ele não tinha o que fazer, porque ele não tinha experiência na área. Ele não aprendeu a administrar os negócios com seu pai. Amém? Ele não tomou o conselho do pai. Então, diga comigo essa frase: quem não tem meta, vive do acaso. Aconteceu com aquele jovem, ele não tinha meta. Então, tudo que aparecesse, ele tinha que pegar. O que apareceu foi ele cuidar dos porcos, do chiqueiro. Talvez na cabeça de orgulhoso de jovem que ele tinha, é melhor trabalhar com porco do que eu voltar para meu pai e ouvir tudo que ele tem para me dizer. Bem que eu falei que eu estava certo, bem que eu te disse que ia dar errado. Mas ele voltou, foi lá, começou a trabalhar para porcos, trabalhando, a fome apertando, e ele começou a desejar comer a comida dos porcos. Ninguém dava nada para aquele jovem. Irmão, se tem um negócio que faz a gente desejar porcaria, é fome. Sim ou não? Trazendo para o lado do pecado também é do mesmo jeito. O que faz as pessoas desejar a porcaria do pecado, às vezes a pessoa tem nojo daquilo ali, mas por ela estar presa no pecado, ela continua fazendo. Então a fome, a alma, a sede, a fome da alma faz a pessoa desejar coisas horríveis. Aquele jovem estava desejando comer a comida dos porcos, e ninguém dava nada para ele. Então ele começou a pensar: rapaz, quantos trabalhadores na casa do meu pai lá, os caras trabalhando têm comida melhor do que eu acho que só tem um jeito, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele, vou mandar a real e dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E assim ele foi. A palavra do Senhor aqui nos mostra que quando o filho vinha longe, o pai avistou o filho, o pai corre, o pai abraça o filho, e o filho diz assim para o pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus servos. Amém? A voz que estava falando agora não era a voz
de um garoto que tinha riquezas. Não era a voz de um garoto que não tinha mais nada na cabeça, ao contrário. Agora era a voz de um garoto que conheceu através da dureza, através da dor, através da luta, através da dificuldade, o que é os valores paternais. Amém? Através da dor, através da dificuldade. Agora ele queria o conselho. Agora ele queria estar na casa do pai. Agora ele queria ouvir a opinião que o pai tinha para ele. Às vezes a gente tem que passar por séries de lutas. Às vezes a gente tem que passar por dores para poder valorizar aquilo que temos. Diga para quem está do outro lado: está vendo? Como a gente é cabeção, não valoriza o que temos. Aquele jovem perdeu tudo, e agora ele voltou para casa com a mente mais madura. Amém? O pai olha para aquele filho, abraça o filho e diz assim para os servos: traz depressa a melhor roupa, coloca no dedo dele um anel, coloca nos pés dele uma sandália, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Sabe qual é a diferença do teu pai para quem está lá fora? Da sua mãe para quem está lá fora? É que se você errar 10 vezes, se você falhar 10 vezes, 10 vezes seu pai e sua mãe vai te levantar e dizer: começa de novo. Amém? Do mesmo jeito é o Senhor Deus. Se você falhar com Ele, você tiver uma mente madura para reconhecer que errou, para reconhecer que falhou e chegar para Ele e dizer assim: Deus, me perdoa porque eu nunca falei contigo. Deus, me perdoa porque eu nunca me interessei por Tua palavra. Deus, me perdoa porque eu nunca reverenciei um culto. Eu nunca valorizei as Tuas coisas de verdade. A minha alma nunca se preocupou com aquilo que é certo. Eu sempre fui acostumado a fazer aquilo que dava na telha. Às vezes nós temos que passar por dores para amadurecer um pouco mais. Esse texto do filho pródigo me lembra uma história. Diz que era um homem, um fazendeiro também muito rico, que tinha um filho, e o fazendeiro direto dizia para o filho dele assim: meu filho, vamos trabalhar com o papai, vamos aprender as coisas, vamos aprender a administrar as coisas. E o filho: ih pai, conversa é essa? Filho, papai um dia vai morrer. Ih pai, negócio de morrer, fala isso não papai, fala besteira, coroa. E o pai dizia a mesma coisa sempre: meu filho, vamos caminhar junto, papai quer te ensinar a administrar a vida. E ele nunca deu valor àquelas coisas. Ele achou que sempre ia ter os servos ao seu dispor. E uma vez o pai dele levou ele num quartinho lá no fundo da fazenda e disse assim: meu filho, eu quero que você prometa uma coisa para mim aqui nesse quarto. Cara, garoto, novo, disse assim para o pai: pode falar pai, fala aí coroa. Você me promete que quando você perder tudo, você vai se enforcar aqui, se matar nessa estaca que eu preparei para você? Pai, deixa eu falar besteira, pai. Está falando bobagem, está ficando velho, está coroa. Prometa. Isso não vai acontecer não, pai. Prometa. Tá bom, prometo. Se algum dia eu perder tudo, não tiver o que fazer, eu venho aqui e me mato, pronto. É o que o senhor quer? É o que eu quero. Tá bom. Passa algum tempo, o pai adoece, falece, e aquele jovem toma conta de tudo. Só que como ele não tinha experiência, ele não sabia como tratar os empregados, e começou a perder os empregados. E quando ele ficou só, ele não sabia como administrar os negócios, e ele começou a ser enrolado por pessoas que tratavam de negócio com ele. Enfim, ele perdeu tudo. Ele começou a perder as coisas. O banco veio, tomou boa parte da fazenda, só ficou aquele pedacinho que o pai fez ele prometer lá. E ele já perdeu tudo, tinha perdido tudo, não tinha família, era filho único. Ele foi lá se enforcar. Ele disse: bem que meu pai tinha razão, e eu nunca valorizei o que meu pai me deu. Eu nunca valorizei, eu nunca tomei a bênção do meu pai, eu nunca caminhei na vontade do meu pai, e agora só me resta esta forca para me matar. Ele sobe na cadeira, bota a corda para se enforcar, e ele dá aquele pulo para se matar. Quando ele vai se matar, pá, a forca quebra. Quando a forca quebra, naquele pedacinho de pau havia muito ouro, porque o pau era oco que o pai preparou ali, mas muito ouro. Quando ele olha para o ouro, no meio do ouro tinha um bilhetinho pequenininho, que o pai dele tinha escrito lá e tinha dito assim: meu filho,
todo mundo merece uma segunda chance. Eu acredito que você aprendeu. Pega esse ouro e recomece uma nova vida com a maturidade que você tem agora. Quem te dá essa palavra? Irmãos, a gente tem restauração, ela só acontece quando você começa a ter maturidade. Nenhuma restauração, ela começa quando a gente não entende o propósito das coisas, quando a gente não entende o propósito da vida, quando a gente não entende o sentido real da vida. E para você ser restaurado espiritualmente, para você ter uma vida abundante com Deus, uma vida restaurada, às vezes Deus ele permite você passar certas coisas. É um filho que não obedece de jeito nenhum, é um casamento horrivelmente destruído, sabe, é um emprego que nunca dá certo, a pessoa sempre volta, sabe, as coisas sempre dando errado. Deus permite para que os nossos olhos sejam abertos. O jovem rico passou por tudo aquilo e agora ele não tinha outra opção a não ser voltar para o pai. E a coisa mais linda o pai fez. O pai não passa na cara dele um pecado. O pai poderia ter dito, eu não disse que ia dar errado, mas não disse. O pai abraça o filho e diz, traz depressa a melhor roupa para ele, porque ele é meu filho. Amém? Esse meu filho estava morto e reviveu. Aleluia, glória a Deus. Leia comigo isso, o versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. Que coisa linda, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. A Bíblia não fala, mas eu imagino quantas vezes aquele pai ia dormir preocupado com o filho. Quantas vezes aquele pai foi dormir pensando se o filho tinha comido ou não, se ele estava bem ou não, porque não havia naquele tempo, biblicamente, claro, aquele tempo antigo não havia a tecnologia que temos hoje para ter notícias. Então aquele pai conviveu sem notícias do filho, mas com a esperança de reencontrar o filho. Eu creio assim. Quantas vezes aquele pai ia na porta de casa para ver se o filho vinha, na esperança do filho voltar, na esperança de abraçar o filho, na esperança de restaurar a vida do filho. Quantas vezes ele deu viagem, aquele pai, à procura de seu filho também, e não encontrou. E nesse dia o pai vê o filho, reconhece o filho de longe, talvez o filho todo sujo, já tinha perdido tudo, e o pai abraça, o pai beija aquele filho e dá novamente a segunda chance de viver. Irmãos, o que o mundo faz a gente perder é o contato com Deus. O que o mundo faz a gente perder é o contato da palavra de Deus. O que muitas amizades que não creem no Senhor faz é você também perder o contato com Deus. Sim ou não? Quantas vezes nós não conseguimos ler uma palavra? Quantas vezes a gente acha que um culto é chato? Quantos louvores tem no teu celular? Quantas coisas do mundo você carrega e nada de Deus? Veja que o mundo, ele nos desconecta de Deus, ele nos tira da presença de Deus, ele nos afasta da presença de Deus. O mundo, ele nos distancia de Deus, ele nos afasta do reino de Deus, enquanto tudo o que Deus quer na realidade, não é que você esteja na igreja 24 horas, o que Deus quer na realidade é que você tenha contato com Ele. É que você seja um filho, amém ou não amém? É que você reconheça a soberania dEle, é que você passe a orar a palavra de Deus, a ler a palavra, a orar, é que você passe a conhecer louvores, é que você passe a ter vida com Deus. Não existe salvação sem vida com Deus, irmãos. Pastor, eu não oro, pastor, eu não leio a Bíblia, pastor, eu não tenho vida com Deus. Se você morrer, você está frito. Pastor, mas eu sou uma pessoa tão boa. Mas não existe bondade sem a presença de Deus. A bondade verídica na palavra, ela tem, primeiro de tudo, a presença do Senhor. Outro detalhe importante é que aquele filho, ele não conseguia acatar as ordens do pai. Ele não conseguia acatar o conselho do pai. O primeiro sinal de distância, guarda isso no teu coração. O primeiro sinal de distância do homem para com Deus é que ele não consegue acatar a vontade da palavra do Senhor.
não consegue obedecer à vontade de Deus, não consegue obedecer o reino de Deus, aí já denota que há uma grande distância entre você e o Senhor. Amém? E o filho que estava na casa, ele também precisava ser restaurado. Lembra que eram 2 filhos? O mais velho, quando ele viu o irmão mais novo voltando, quando ele viu a festa, o mais velho ficou um arara, como diz o cearense, ele ficou revoltado. Ele começou a brigar, como é que pode? Papai nunca me deu nada. Tem filho assim ou não tem? Tem filho que se você der um copo de suco, um pouquinho a mais, o mais novo ou o mais velho reclama. Ai, mas tudo, por que tudo é para ele? Sim ou não? Por que tudo é para ela? Era o filho mais velho aqui. O filho mais velho foi para o pai dizer isso. Pai, mas que pode, pai? Eu sempre estive na casa do Senhor, eu sempre te obedeci, eu nunca transgredi uma ordem tua, o Senhor nunca me deu um novilho para me comer aqui com os meus amigos, para me fazer uma festa, o Senhor nunca me permitiu fazer uma festa. Tem filhos assim ou não, irmãos? Eu sou pai, sei que é assim. Então, quando aquele filho mais velho vê a volta, o retorno do irmão mais novo, ele fica revoltado. Como é que pode, pai? Faz isso não, cara, eu estou aqui todos os dias, eu nunca te desprezei. O pai olha para o filho mais velho e diz assim: meu filho, é necessário a gente se alegrar com o teu irmão mais novo. Teu irmão mais novo estava perdido, e ele foi achado. E tu sempre, olha o que o pai falou para o filho mais velho: tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Diga para quem está ao outro lado assim: tudo que é de Deus, toda herança de Deus é para você. Amém, amados? Diga: todas as bênçãos de Deus é para você. Mas a gente só consegue entender essas coisas quando a gente é restaurado. Deus, Ele quer restaurar a tua vida familiar. Deus, Ele quer restaurar a amizade na família. Deus, Ele quer restaurar o contato dentro de casa. Amém? Deus quer restaurar a união, Deus quer restaurar o diálogo, Deus quer restaurar aquilo que o mundo tem colocado a perder, aquilo que nós mesmos colocamos a perder. Deus, Ele quer restaurar. A gente já vê nesse texto que o filho mais velho, ele não era unido com o irmão mais novo, porque ele não se alegrou com a volta do irmão, ele se entristeceu. Você sabia que tem gente assim às vezes na igreja também? Rapaz, eu já vi uma pessoa dizendo assim, há muito tempo isso: por que Deus usa fulano e não me usa? Sim ou não? Estava no mundo e voltou, e por que Deus está usando e Deus não me usa? Olha como que é as coisas. Olha como que nós temos que ser restaurados espiritualmente. Olha como que nós devemos ser trabalhados emocionalmente. Quanto tempo faz que você não olha para o teu filho e diz assim: filho, eu te amo, filho? Amém? Vamos usar a linguagem de hoje: filho, vamos ali dar um rolê, mas papai? Quantas vezes você, filho, também não consegue valorizar o que você tem em casa? O culto de restauração é para restaurar a tua vida espiritual, a tua vida em todas as áreas. Qual foi a última vez que você deu uma lida na palavra? Qual foi a última vez que você disse para Deus: Deus, eu te amo, eu preciso de ti, o Senhor é o meu tudo? Qual foi a última vez que você chegou para o Senhor e disse assim: Deus, qual é o plano que o Senhor tem para mim? Amém ou não amém? Eu estava mostrando para Amanda um dia desse os famosos da minha época, né? Da minha época, talvez muitos de vocês não conheçam. Michael Jackson, Hebe Camargo. Quem lembra da Hebe Camargo? Vocês lembram? Aquela senhorinha que beijava todo garotinho. Celine, vocês lembram disso? Eu estava mostrando para ela: minha filha, riqueza, fama, saúde, beleza, tudo passa. Vocês sabiam que aquela mulher lá do Chaves, ela era uma Miss, a Dona Clotilde, para não dizer bruxa do 71, sem querer querendo, já dizendo. Vocês sabiam disso? É só olhar lá, tem fotos dela lá quando ela era garotona, novona. Tudo passa.
Beleza, passa. Até um dia desse você tinha 12 anos, hoje está com 15, 14, 16, 17, 30, 40, 50. Tudo passa. E o que você está construindo para que fique boas lembranças? Como pai, o que você está construindo para ficar boas lembranças na tua casa, entre você e seus filhos? Ou como mãe, entre você e tua filha? Ou como filho, entre você e os pais? Ou como cristão? Eu não estou falando de religião, amém, pessoal? Como cristão mesmo. O que você está construindo entre você e Deus? Será que sua vida não precisa ser restaurada espiritualmente? Será que não é tempo de você começar a repensar? Puxa, a minha vida todinha, eu sempre vivi as mesmas coisas. Eu sempre desejei as mesmas coisas. Eu sempre trabalhei as mesmas coisas. É hora de eu ir lá no Pai e dizer assim: Senhor, se eu não tenho sido um bom filho, um bom cristão, me trata pelo menos como um dos teus servos. Quando você chegar para o Senhor com essa maturidade, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai dizer a mesma coisa que Ele disse para aquele filho: eu vou te dar novas roupas, vestes novas, vida nova, um caráter novo, um coração novo, uma vida nova. Aleluia! Ele vai te dar nova vida. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar lá e vou ceiar com ele, ele vai ceiar comigo, ele vai transformar a tua vida, igreja. Amém ou não amém? E talvez você diga: pastor, para o senhor é fácil falar porque a minha vida, o senhor não conhece minha vida sempre foi ruim, sempre fui o rejeitado da casa. Talvez o filho mais velho pensava isso, aquilo, que ele sempre foi rejeitado dentro da sua casa, que ele foi mais rejeitado pelo pai, que o filho mais novo ou mais velho era o preferido. Talvez é o que você fala para os pais, ou talvez se você não fala, é o que você pensa. Sim ou não? É que se eu fosse fulano, eu era amado. Se eu fosse assim, eu era aceito. Se eu fosse assim, as coisas eram melhores, as coisas eram diferentes. Você fica idealizando às vezes coisas, quando na realidade a Bíblia diz que você é muito amado. A Bíblia diz que você tem total valor. Amém ou não amém? Procura alguém na igreja aí e diga assim: você é tão valoroso quanto você possa imaginar. Amém ou não amém? Para de dizer aquela velha frase: ah, pai, o Heitor um dia desse estava dizendo isso, irmão. Você acredita? Garotinho, 4 anos, completou 4 anos agora. Um dia desse ele estava dizendo: papai, por que ninguém me ama? Eu disse: tu tá doido, cara? Todo mundo te ama, todo mundo te quer. Você é lindo, só o filé, como diz o cearense. A gente fica procurando em nós qualidades nos outros. A gente fica idealizando a qualidade dos outros para nós. Nós somos seres únicos, nós somos amados, nós somos trabalhados conforme a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém ou não amém? Nós somos seres criados e amados pelo Senhor. Quem é mãe e quem é pai, diga glória a Deus. Como é que você olha para o teu filho? Ele nunca vai deixar de ser um filho, sim ou não? Pode estar velho, de barba no queixo. Você não deixa ninguém falar contra teu filho. E se falar, mesmo que teu filho ou tua filha esteja errado, te magoa, dói lá na tua alma, porque você é pai, você é mãe. Você pensa que Deus também não fica chateado? Deus fica. Amém? Dói na alma, você protege. Rapaz, eu já vi mãe sentar o filho no colo, o cara grandão, velhão, barbudo, cabelo branco, cheio, bebezinho de pai. Pode ter a idade que tiver, o cara fica bobo. Para, pai. Para, mãe. Sim ou não? Você vai levar teu filho na escola, você dá um beijo nele, ele fica todo errado. Vai aqui não, pai. Não, mãe, peraí, mãe. Mãe, pode deixar que daqui eu vou. Sim ou não? Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar a tua família. Deus quer que você entenda as importâncias, aquilo que é importante na tua casa, aquilo que é importante na tua vida, irmãos. Você sabe o que é ser rico? Ser rico não é possuir dinheiro, não é isso que o mundo te ensina. Ser rico é ter um pai que zela por você, uma mãe que zela por você, uma igreja que te ama, um pastor que te ama. Ser rico é isso. Isso aqui é riqueza. A maior riqueza é você ter do lado pessoas que te amam, pessoas que te apoiam, pessoas que, se você errar, elas te levantam, elas te fortalecem, elas dizem assim: vai lá, começa tudo de novo.
E aquele jovem tinha isso e ele não percebeu, ele só percebeu quando ele perdeu tudo. Quando ele perdeu tudo, ele percebeu o valor que tinha um conselho daquele pai. Quando ele perdeu tudo, ele entendeu o valor que tinha aquele abraço. Aleluia! Quando ele perdeu tudo, ele se encontrou na dificuldade que vivia e começou a ter uma mente madura, uma mente capaz de captar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quem é que é seu verdadeiro amigo? Quem é que é sua verdadeira amiga de verdade? Porque tem amigo que é louco para mandar você fazer loucuras, mas não é louco bastante para te tirar das loucuras que você comete. Sim ou não? Tem amigo que diz assim: tu ainda vai obedecer pai e mãe, ainda está nessa, maluco. Mas quando você está lá no fundo do poço, eles não estão lá não com você. Quem está é o pai, quem está é a mãe que zela. Bendito aqueles que têm pessoas que amam, que abraçam, que acolhem, que levantam, que fortalecem. Diga glória a Deus. Você que me assiste no YouTube, valorize a tua família, valoriza o pai, valoriza a mãe, valoriza os filhos. Valoriza tudo que Deus te deu. Valoriza o pastor que quando chega para você briga assim como eu faço. Está faltando culto por quê? Não está lendo a palavra por quê? Não está orando por quê? O que Deus fez contigo para você não orar, não ler, não buscar o Senhor? Amém? Valoriza tudo aquilo que Deus te deu, que te coloca no concerto, que te coloca no centro da vontade do Senhor. Porque a pessoa que não te ama, ela não se importa com a tua ausência. Vamos repetir isso para você nunca esquecer. Diga: a pessoa que não ama não se importa com a ausência. Geralmente quem te ama é chato. Amém? Rapaz, eu me lembro, era uma senhorinha bruta, ovelhinha minha, faltava culto, mas faltava culto, e a véia morava do lado da igreja, me perdoe falar isso. Eu fui lá uma vez, bora, para onde? Para o culto. Se arruma e vai para o culto. Não, se arruma e vai para o culto. Eu só vou começar o culto quando você for. E olha, eu tenho que começar o culto porque eu sou o tecladista da igreja. Eu fiquei lá. Não, que não sei. Não, eu só vou quando você for para o culto. É do lado da igreja, não vai para o culto? O que está acontecendo? Você está doente? Estou não. Está o quê? Não, estou desanimada. E aqui você vai se animar? Não, vamos para a igreja. E fiquei lá, sentei no sofá dela e disse: estou te esperando. Vá logo, eu era evangelista. Vá logo, evangelista. Pelo amor de Deus, vai lá, o pessoal está esperando. Não, quem está te esperando é Deus. Deixa as 99 lá, eu vim te buscar. Eu só vou sair daqui quando você for. Ah, pô, me espera aí que eu volto já. Aí foi se arrumar. Demorou. Eu sei que a gente chegou na igreja umas 7h15 para 7h30, mas levei para a igreja. Aí no culto ela chorou e se alegrou. Aí disse: meu filho, muito obrigado, eu estava sem força para vir. Eu disse: está vendo? Você me chamou de chato, você disse aquelas coisas lá comigo na sua casa, mas eu não olhei para você com cara feia. Sabe por quê? Porque quem te ama vai lutar até o final por você. Amém? Diga glória a Deus. Para a gente finalizar, diga para quem está ao outro lado: quem te ama vai lutar até o final por você. Porque diga: você é muito amado. Aleluia. Fica de pé. Libera a linda salva de palmas para Jesus, bem forte. Você que me assiste no YouTube, Deus te abençoe. Pega essa palavra, pega essa visão, porque você é mais que amado em Cristo Jesus. Amém?